Olá pessoal, nesse vídeo de treinamento sobre os relatórios do FastDialer, a gente vai começar pelo relatório desempenho do serviço. Bom, no seu sistema FastDialer, você vem aqui na aba relatórios e procura o desempenho do serviço. Provavelmente ele será o primeiro ícone da sua lista de relatórios disponíveis, tá? Você clica nele, ele vai ter essa interface aqui, então você tem o filtro, né, para poder aplicar e gerar seu relatório. Então você pode filtrar por operação, por tipo de serviço, pelo serviço, e aí você pode digitar tanto a ID do serviço quanto o nome do serviço, por exemplo. O período, tá? Filtro por mailing, o sentido da chamada. Se você quer ver em tela, você não marca essa caixinha. Caso queira gerar um CSV, você deixa essa caixinha marcada e clica no gerar. Eu já gerei o relatório no meu ambiente de testes aqui, tá? Apliquei os filtros e gerei o relatório. E aí como que você interpreta esse relatório? Ele vai trazer cada linha, é uma data, tá? Então aqui como eu puxei só de hoje, tem apenas uma linha. Então a gente tem o serviço, que foi filtrado, a data do relatório, quantidade de chamadas, chamadas atendidas, eletrônicas, chamadas DAC, que são quantas chamadas foram até o operador, como indica aqui nessa lupa de ajuda, quantas chamadas são CPC, né? Contato com a pessoa certa, ou mesma coisa que abordagem, tá? Contato com a pessoa certa e abordagem é a mesma coisa. Conversão, né? Quantas ligações foram convertidas. E as tabulações do sistema. A partir daqui, a gente tem as tabulações usadas na campanha. Tá? Então aqui, chamadas são a contabilização das chamadas, né? Somatória de todas as chamadas. Atendidas são quantas chamadas foram atendidas. Eletrônica, quantas deram caixa postal. Nesse caso aqui, quando eu puxei o relatório, não tinha nenhuma. DAC são quantas chamadas chegaram efetivamente até o operador. Então aqui a gente tem 3, tá? E uma dica é, nem sempre a quantidade de atendidas vai ser igual ao DAC, tá? Porque a chamada ela pode ser atendida, mas ela posteriormente pode ser alienada ou cair entre o atendimento e a transferência para o operador. Mas o mais comum é ser chamada alienada mesmo. Então, você pode ter, por exemplo, 3 chamadas atendidas, mas aqui no DAC você tem apenas 2 transferidas, porque uma delas não foi atendida porque você não tinha operador disponível para atender naquele momento, tá? Então aqui a gente tem atendida, eletrônica, né, caixa postal, o DAC, o CPC, que é o contato com a pessoa certa, e conversão. Esses 2 itens aqui, eles vão ser contabilizados de acordo com as tabulações aqui que vocês usarem no seu sistema. Então, vendo o meu sistema aqui, por exemplo, eu tenho aqui a tabulação acordo realizado, que marca uma abordagem, então contabiliza um CPC, e conversão, né, marcada aqui como sim, que contabiliza um retorno positivo da chamada. Então, o que o operador for usar durante o trabalho dele, vai sendo contabilizado aqui no CPC ou no conversão. Então, a gente tem aqui acordo realizado, eu usei uma tabulação de acordo realizado, né? O operador usou uma tabulação de acordo realizado, então a gente considera uma conversão. O mesmo vale para as outras aqui. Eu tenho a tabulação sem interesse, eu contatei o cliente, o operador contatou o cliente, foi uma abordagem, mas não gerou uma conversão. Então a gente pode considerar como um CPC, apesar de não ser uma conversão, tá? E aí depois daqui é só a contabilização das tabulações usadas durante o dia. Quanto mais tabulações forem usadas, mais para o lado esquerdo aqui da tela, perdão, lado direito da tela, né? Ele vai aumentar essas colunas para contabilizar o total de tabulações do dia. Relatório de tabulações suspeitas. Vou abrir aqui meu ambiente de teste. Esse relatório aqui ele tem filtros por grupo de operador, então você pode selecionar uma equipe específica e período, tá? E no que consiste esse relatório? Ó, eu fiz uma imagem aqui só para exemplificar, talvez ficar mais didático para explicar. Imagina que aqui é toda a conversa, né, com o operador e cliente, tá? Aqui embaixo é como se fosse uma linha do tempo
E esses números aqui são os segundos, tá? Em minutos. Então, aqui 0 segundos, né? E aqui 5 minutos, 300 segundos, tá? E aí imagina que você tem uma tabulação no seu sistema para indicar que o operador fez um acordo, que ele realizou um acordo com o cliente. E aí ele tem todo um script de fala com aquele cliente, né? Apresentar as condições, as pendências dele. E esse script vai levar no mínimo 2 minutos, né? 120 segundos. Mas ele não pode passar de 5 minutos tentando convencer aquele cliente a fazer o acordo, para não ser tão improdutivo assim no dia, né? E também não ficar atrapalhando ali o cliente, encher o saco dele. Então, para ele usar a tabulação de acordo realizado, ele tem, né, vamos supor que ele tenha que usar a tabulação entre 2 minutos e 5 minutos, tá? Se ele usar abaixo de 2 minutos, vai gerar uma ocorrência nesse relatório. Se ele usar acima de 5 minutos, gera uma outra ocorrência no relatório, tá? Um exemplo aqui. E aí, como que você interpreta o relatório? Eu gerei aqui, vai mostrar as ocorrências do operador. Você clica em cima desse hiperlink aqui e aí ele vai trazer a call ID, o serviço, os dados da ligação, né, sentido dela, a tabulação usada, hora de início, hora de fim e a duração dessa ligação. Veja que aqui está marcando 72 segundos e ficou marcado aqui uma tarja vermelha em cima do tempo mínimo esperado. Ou seja, esse operador usou a tabulação acordo realizado com 72 segundos, quando ele deveria usar pelo menos acima dos 120 segundos. Tá? Isso indica que o operador errou na tabulação? Nem sempre, mas é bom usar esse relatório para você ter um parâmetro ali para saber se eles estão usando certo ou não. E aí aqui, nesse relatório, você vai ter a gravação. No nosso ambiente de teste não tem, porque a gente não grava a chamada, tá? Mas aqui você tem a gravação, então você consegue ouvir para saber se ele realmente usou porque ele fez um acordo correto ou se ele usou só ali para simplesmente desligar a chamada sem nenhum parâmetro concreto, sabe? E aí como que você sabe, aliás, como que você configura esses tempos para saber se o operador está usando um tempo correto? Você vem aqui em configurações, tabulações, tá? E aí você vem na tabulação que você quer, acordo realizado. Veja que aqui eu já tenho um resumo desse tempo da tabulação. Clico no editar. E aí aqui em tempo mínimo esperado e tempo máximo esperado, eu edito os tempos. Então eu espero que ele use acima de 20 segundos, 120 segundos, né, 2 minutos. E não passe, né, não ultrapasse os 5 minutos, 300 segundos de chamada. O sistema não vai bloquear o operador de usar a tabulação. Ele simplesmente vai levantar uma flag para você, um alarme, para você olhar nesse relatório e conferir se eles estão usando no tempo certo ou não. Bom, pessoal, dando continuidade aos vídeos de treinamento, o próximo relatório é o resumo DAC, tá? Então, eu vou aqui no meu ambiente de teste. Esse é o layout do resumo DAC. Os filtros são bem parecidos, tá? A gente tem operação, aliás, é praticamente o mesmo filtro, né? A gente tem operação, tipo de serviço, a pesquisa por serviço, grupo de operadores, por tabulação. Esse é um filtro diferente, você pode pesquisar por tabulação. O período, o sentido da chamada, e aqui para você gerar ou não um arquivo, né, para você abrir no seu Excel ou no seu pacote Office. Vou selecionar aqui o serviço, que a gente tinha feito os testes. Vou gerar o relatório. Bom, e aí esse aqui é o layout do relatório, tá? Vocês vão ver que o layout dele é bem parecido com o do desempenho do serviço, tá? A diferença é que no desempenho por serviço você vê as informações por equipe não, perdão, por campanha. Então você vai olhar de acordo com o serviço ou campanha que você tem configurado no seu sistema. Já o resumo DAC, ele separa por operador. Veja que aqui, então ele está separando pelo nome do operador, né, configurado. Então ele também gera, cada linha significa um dia, então como eu puxei só do dia 10, ele só está exibindo para mim um único dia, né, uma única linha. Então aqui eu tenho a informação do operador, né, o logon dele, a data. E aí a gente tem as mesmas colunas, a gente tem o DAC, o CPC e conversão. DAC são todas as chamadas que ele recebeu, CPC são quantas chamadas das que ele recebeu são contato com a pessoa certa, e conversão são quantas chamadas converteram em algo positivo, como uma venda ou um acordo, das chamadas que ele recebeu aqui no DAC.
E depois dessa coluna, dessa linha, a gente separa por tabulação. Então, a gente contabiliza as tabulações que ele usou. Veja que alguns pontos você tem um link, né? Ele aparece essa mãozinha aqui para você poder clicar. Então, se eu clicar aqui no operador, por exemplo, ele vai abrir para mim todas as ligações que o operador fez no dia e já consigo ouvir a gravação também. Nesse caso aqui, nosso sistema de teste não tem, tá? Mas você consegue ouvir a gravação aqui, ele vai aparecer o botãozinho de play. Da mesma forma, se você clicar em cima do linkzinho aqui do DAC, ele vai mostrar quantas ligações são DAC. E aqui no CPC é a mesma coisa, só que aí ele filtra apenas, né, pelas chamadas que foram consideradas CPC. O mesmo vale aqui para o conversão. Clicou no conversão, ele já traz a única chamada que foi conversão. E da mesma forma a gente tem nas tabulações. Todos os links aqui vão levar diretamente para a ligação em que foi usada a tabulação. Um outro ponto também é que aqui a gente tem, em todas as colunas aqui, né, a gente tem a quantidade, o tempo, que é a somatória do tempo que ele ficou no DAC, que o operador ficou no DAC, e a média do tempo. Então, das 3 ligações que esse operador recebeu, ele ficou 38 segundos somando um total, né? Lembrando que isso aqui é um ambiente de teste. Então, o dos seus operadores aqui vai estar em horas, provavelmente, ou em minutos, dependendo do horário que você puxar. A média será o tempo que ele ficou em conversação, a média do tempo em que ele ficou em conversação com os clientes. E o restante aqui segue a mesma lógica, das chamadas de CPC, a quantidade, somatória do tempo falado e a média do tempo falado. E o mesmo vale para todos os restantes das colunas aqui. Próximo relatório da lista é o resumo do operador. Nesse relatório, você tem a visão do operador no sentido do que ele está fazendo no sistema. Se ele está usando as pausas no tempo correto, se ele está tabulando, por exemplo, ficando em finalização no tempo correto, tempo médio que ele ficou em atendimento, se ele está sendo bloqueado, quanto tempo ele ficou bloqueado, horário de login, horário de logoff, entre outros, tá? Os filtros que a gente tem nessa tela. Você pode filtrar pela equipe, né, grupo de operadores. Você pode filtrar pelo operador. Eu vou abrir meu ambiente de teste para ficar mais fácil. Então você pode filtrar pelo operador, e aí você pode colocar tanto pelo nome quanto pela ID dele. Então se eu filtrar por operador, né, ou pela ID, por exemplo, 47, já vai direto em algum operador. Aqui essa caixinha você habilita para mostrar no relatório operadores inativos, porque lembrando que o sistema tem como você desativar um operador, né, ele foi desligado, está de férias, então você pode mostrar aqui os operadores. Aqui é o período, tá? Aqui são as pausas, você pode selecionar uma pausa para ver alguma coisa específica, e aqui para você exibir todas as pausas. Então não vou colocar nada específico aqui, aliás, vou colocar o grupo de operadores A e vou gerar o relatório. Bom, gerei o relatório e aí o que ele me traz? O conceito ainda é parecido com o relatório de desempenho do serviço e resumo DAC, tá? Por quê? Cada linha é uma data e aí a gente vai ter quantidade dos eventos, tempo médio daquele evento, aliás, perdão, somatória do tempo daquele evento e aqui o tempo médio do evento. Então, interpretando esse relatório aqui, a gente vê que o operador 1, aí aqui tem o logon dele, o grupo que ele pertence, a data. O primeiro login desse operador, ou seja, o primeiro horário que esse operador conectou no sistema, foi quase 10 horas. Tá? A última vez que ele saiu do sistema foi às 15h10. Esse item aqui, do último logoff, se o operador tem muito problema de conexão, ou ele fica toda hora saindo propositalmente, ou até mesmo sem querer do sistema, sempre vai alterar, porque ele vai mostrar sempre o último logoff, né, a última vez que o operador saiu do sistema. Aqui em login é a quantidade de vezes que o operador fez o comando login, então esse operador aqui fez 4 vezes o login, né? A somatória do tempo conectado foi de quase 16 minutos e ficou numa média de 3 minutos conectado no sistema. O DAC, que a gente já viu, são as chamadas que esse operador recebeu. Então esse operador aqui recebeu 8 ligações. A somatória do tempo de todas as ligações é 1 minuto e 39. Ficou em média 12 segundos em linha com cada cliente. Lembrando que isso aqui é um ambiente fictício, tá? Aqui o ocioso a gente considera o momento em que o operador está sem ligação.
naquele momento em que o operador está na tela da toolbar dele como conectado. O status dele está como conectado, ele está sem receber uma chamada, ali aguardando, né, cair alguma ligação para ele. Então esse operador aqui ficou 10 vezes no status de conectado, o tempo médio de ociosidade dele foi de 12 minutos e o tempo médio de ociosidade foi de 1 minuto e 15. Então isso aqui vocês podem interpretar como a cada 1 minuto e 15 caiu uma chamada para ele atender. Tá? O tempo de finalização esse operador não fez, mas o conceito é a quantidade de vezes em que ele ficou no status de finalização após desligar uma chamada, somatória do tempo e média, né, desse tempo que ele ficou na finalização. A mesma forma aqui do modo manual. Quantas vezes ele entrou no modo manual, somatória do tempo e tempo médio que ele ficou dentro do modo manual. Depois dessa coluna do modo manual, daqui para trás a gente vai ter a parte de bloqueios, né? Então, quantas vezes ele foi bloqueado por não tabular a chamada e quantas vezes ele foi bloqueado pelo timeout e pausa. Eu gerei um novo relatório, mas dessa vez colocando aqui para exibir as pausas, né? Para mostrar todas as pausas que o operador usou no dia. Então, aqui ó, a gente tem a parte de bloqueios, né? Após bloqueio são as pausas que ele usou. Então, veja que aqui ele não usou nenhuma pausa de CRM, nenhuma pausa DM, mas usou a pausa banheiro. Ele usou uma vez, um tempo fictício aqui de 6 segundos, né? E como só ficou uma vez, o tempo médio de pausa foi de 6 segundos. Então, é dessa forma que você consegue entender, né? Ver como o seu operador está trabalhando no sistema, se está fazendo tudo da forma correta. E, se caso seja necessário, você pode clicar aqui para ele exportar, ele vai gerar um arquivo para você poder abrir no seu Excel.